sobre o herdeiro que veio, que matou, e nós contamos aquele caso dos capelinos, né? Mas aí vamos fazer a nossa oração inicial e, ao mesmo tempo, agradecer a oração, o nosso estudo anterior. O Wilson pode fazer isso para nós, Wilson? Sim, faço sim, tá. Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que agora nesse momento de estudo, onde estamos reunidos para falar em seu nome a sua palavra, que nos encham com luz e esperança, para que possamos sair daqui e praticar o bem, não somente ouvir, mas fazer com que sua luz chegue aos necessitados, chegue a todos que precisam, para que entenda, na graça do Senhor, a gente consiga a nossa evolução. Obrigado, Senhor, pelo estudo passado, onde podemos compreender mais sobre a santa doutrina espírita, sobre o mundo dos desencarnados e também dos encarnados. Que esse estudo seja repleto de bênção, que todos estejam conectados na luz do Senhor e que possamos cada vez mais melhorar, onde se faça com que amar o próximo seja rotineiro em nossa vida e fazer o bem sem saber a quem. Obrigado, mestre, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Wilson. Obrigado, Dona Beth, pelo assim seja. Fala com tanto amor, que dá tanta energia boa pra gente. Obrigada, Thales, mas tem que terminar falando amém, que é confirmando tudo. Ah, tá. Gente, nós então lemos assim. Mas ele, olhando para eles, disse... Lembra que ele estava em Jerusalém? E que ele estava falando lá, ele já tinha entrado em Jerusalém, e nós estamos começando a estudar os momentos finais do Cristo. Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, e aquele pobre, quem ela cair, será reduzido a pó. Sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles contaram essa parábola. Meu Deus, que parábola foi essa? Evidentemente que eles entenderam aquela parábola ali de cima. E o Cristo ainda avisou: está escrito sobre mim, pedra dos edificadores que foi rejeitada. E o Cristo é a pedra do edifício da construção do reino de Deus. E aqueles que ficarem contra não vão vencer. Por quê? Porque o reino de Deus, ele vai existir na Terra. Aqueles que forem contra vão ser levados para outro mundo. O poder do espírito superior, ele é imenso em relação aos inferiores. Um anjo que seja, ele consegue tirar poder do obsessor mais temido da Terra, do espírito mais maldoso. Eles não têm condições de enfrentar, porque o poder do bem é o poder do universo, é o poder do próprio Deus. Mas Deus permite que eles tenham a ilusão de um certo poder, e de certa forma nos ajuda a evoluir, como a gente tem estudado constantemente aqui na doutrina espírita, porque nós, sendo ainda espíritos imperfeitos, não podemos ter anjos como babá, não é mesmo? Nós não podemos querer que os espíritos superiores venham até nós. Então, nós aprendemos no contato com os espíritos inferiores semelhantes a nós mesmos. Porque, vendo o mal, querendo não fazê-lo, nós optamos pelo bem e vamos crescendo. Na Bíblia Católica, existe diferença, sim, das traduções, porque a quantidade de salmos, a quantidade de livros varia. Os evangélicos não aceitam
determinadas adições feitas, né, no Velho Testamento. Mas na Bíblia Católica, traduzida pelos padres belgas, no Salmo 117, que equivale à tradução do João Ferreira de Almeida como o Salmo 118, lá eu vou ler esse salmo para vocês. Eu vou ler, não, eu vou deixar. Qual de vocês quer ler? Joga na tela de vocês e leiam esse salmo, por favor, que a gente fala sobre ele. Você tem que decidir. É o 118 no caso de vocês, que vocês abriram. Então, leia. Alô? Pode. Tá? Deixa eu confirmar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer um homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor eu as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos ao Senhor te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós que vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima da defesa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Pessoal, aqui nós vamos encontrar nesse salmo a glorificação a Deus. Nós vamos ver aqui, ó, olha que interessante. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Essa é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Pai, espera só um pouquinho. Estão me ouvindo? Louvar-te-ei, pois me escutastes e fizestes a minha salvação.
A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor que fez isso, maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Salva-nos agora, te pedimos ao Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Quem quer que vem em nome do Senhor? A pedra diz Jesus. Mais embaixo, que ele fala da luz, né? Que a luz veio. Eu não tô achando aqui. É 27. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Lembra que João começa a narração dele dizendo assim: e a luz se fez carne e habitou entre as trevas. Então, eu sei que é difícil, mas esse salmo fala que somente entrará no reino dos céus aqueles que entenderem a justiça. Não hei de morrer, mas viverei em nome do Senhor. Ou seja, aquele que veio trazer a vida. Ele está falando do Cristo. Então, o Cristo, conhecendo as Escrituras, disse, ali no Salmo, eles falam de mim. Eu sou a pedra de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado. E aquele pobre, aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Ou seja, quem não fizer a vontade de Deus, não ficará na terra. Eu sei que é complicado fazer essa associação, mas aquele salmo fala da vinda do Cristo, do poder do Cristo, e que Deus mandou o seu Filho, a sua luz, a salvação. Deus mandou a salvação é Jesus Cristo. Tá? Só para a gente fazer a associação. Então, eles sabiam disso, eles eram inteligentes. Tanto é que eles perceberam, os principais dos sacerdotes, os escribas, procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, ficaram com raiva. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles contaram essa parada. Aí, Manuel, você pode parar de compartilhar? Eu compartilho a outra agora. Compreende? E observando-o, mandaram espias que se fingissem de justos, para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Nesse caso era de César, né? Pôncio Pilatos. E perguntaram-lhe dizendo, para o testar, né? Mestres, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não atentas para a aparência da pessoa, mas ensina-nos com verdade o caminho de Deus. Ô, gente, se eu fosse evangélico, eu ia falar, é Satanás falando, né? E eles estão fazendo isso com maldade. Então, eles queriam pegar o Cristo, com medo do povo, entregar aos romanos, dizendo que ele era contra Roma, para que o governador de Roma, no caso que era Pôncio Pilatos, o prendesse. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Que era a questão do imposto, que era bastante complicado lá, porque além do dízimo eles tinham que pagar o imposto a César, aos romanos. Os romanos, eles entravam nos países, dominavam o país, deixavam um representante lá com os centuriões e deixavam o povo viver como eles gostariam. Então, eles tinham as leis dele, mas respeitavam a cultura de quem eles dominavam. Compreender essa questão, né? Só que eles não gostavam de pagar imposto a César. Todos sabiam disso. Por isso que os publicanos eram considerados de má vida, porque eles cobravam impostos, né? É-nos lícito dar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram, de César. E disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Até aqueles que foram lá contra o Cristo se calaram, né? Então aqui o Cristo vai comentar várias coisas sobre isso, né? Sobre essa situação. Olha só que interessante. Eles não estavam observando Jesus e ficaram contra Jesus e não tiveram antipatia por Jesus? Eles não eram amigos de reencarnação passada, não. Antipatia pela diferença de propostas, né? Compreende? Antipatia contra Jesus não podia ser porque Jesus era mau.
mas eles eram antipáticos de Jesus porque Jesus os desmascarava. Compreende como fecha o estudo passado, né, em relação àquela pergunta das antipatias e simpatias em relação ao passado? Então, nós vamos parar agora nesse 20 por enquanto, para a gente conversar uma outra coisa agora. Eu vou tirar aqui, eu gostaria... Eu botei esse nome sem querer, mas fica. Não fica não, vou tirar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês participassem e que a gente conversasse um pouquinho, tá? Nós vamos conversar agora sobre coisas alheias ao estudo, mas fazendo parte do estudo. Vocês viram que nós marcamos mais 2 estudos? Viram, né? Sim. Tá. Vocês sabem o motivo? Não. Tá, o motivo é o seguinte: a gente tem feito estudo no domingo, por uma necessidade de estudo minha, né? Eu estava estudando e agora eu tive que parar de novo, a saúde está precária, não consigo fazer as coisas que eu fazia antes, então parei. Esse semestre, pelo menos, eu não vou estudar. Só que, o que acontece? Ficar muito tempo sem fazer o estudo, ele nos coloca uma distância muito grande em relação a uma possibilidade de consolação que nós temos no meio da semana. Então, nós não estamos fazendo um estudo que não seja para que aquelas pessoas que se sintam à vontade participem dos estudos. Então, nós optamos por fazer o estudo do André Luiz e o estudo do Céu e Inferno. Nós fazemos o estudo do domingo de manhã. Oi. Ana Mariane, você falou? Oi? Não. Ah, não. O estudo de domingo a gente faz no centro espírita aqui, chamado Jesus Chama-te. Na quinta-feira está sendo feito o estudo do Livro dos Médiuns. Aí a gente colocou o da quarta-feira, 7h30, de Céu e Inferno, porque 7h30 já dá tempo de sair do centro, né? O tratamento do centro, e se eu quiser participar, ir para casa e participar do Céu e Inferno. Na nossa época, né, de tempo que a gente tem de estudo, nós já estudamos o Livro dos Médiuns, já estudamos Nosso Lar, estudamos o livro Parte do Sexo e Destino, No Mundo Maior, nós já estudamos vários livros, só que agora a gente recomeçou. Então a gente vai fazer os mensageiros na sexta-feira, a Maria e o Emanuel são os responsáveis, só que o Emanuel dá aula, né? Então ele vai participar, vai comentar, mas ele está não é que ele dá aula, ele tem que estar na escola, é isso? Sexta. E nós vamos participar de qualquer forma. Nós estamos sempre juntos, mas aí a Maria vai ser responsável por conduzir esse estudo junto com o Emanuel, quando o Emanuel puder. Na quarta-feira, o Emanuel conduz o livro Céu e Inferno. A gente vai estar do lado, vai estar junto, dando espetáculo para variar, né? Porque eu não fico quieto mesmo, então não tem jeito. Mas é porque a gente precisa de ajuda. A gente vai levando a doutrina espírita a vários lugares, a várias pessoas, e nessa levar a doutrina espírita, quando a gente faz oração, a gente ajuda umas pessoas, os outros só orando mesmo, em nome de Jesus, porque de nós mesmos a gente não consegue. A gente acaba fazendo muita inimizade, inimizade espiritual, com vários espíritos, né, inclusive gangues de espíritos, nos procurarem para se vingar, né, jogando vibrações pesadas, utilizando pessoas encarnadas para dificultarem a nossa vida, né? Uma coisa que quem é funcionário público sabe, mas já me tentaram exonerar da universidade umas 3 vezes. Quem foi meu aluno sabe que eu trabalhei direito, dou minhas aulas, faço as pesquisas, tudo direitinho. Não sabe de onde eles vinham com coisas tão absurdas que até agora a justiça né, nunca deixou que isso acontecesse. Mas é normal, nós temos que passar por essas situações mesmo, mas isso tem a ver com a quantidade, muitas vezes, de locais onde a gente vai e faz as orações. Então, nós precisamos dessa ajuda
espiritual no meio de semana, até para harmonizar a nossa casa, que sofre ataques constantes dos espíritos que tem muita raiva da gente. Onde a gente vai levar a doutrina, a gente faz oração, mesmo que as pessoas do local onde a gente está não participem, a gente está num quarto, a gente faz as orações, a gente pede para os bons espíritos ajudar. Só que esse trabalho aqui na Terra é um trabalho que é complicado, porque ele realmente traz as inimizades do plano espiritual. E aí nós precisamos disso. Então, nós não estamos fazendo, os estudos têm que ficar bem claro, para que deixem outros estudos, não é isso. Se já tem estudo no mesmo horário, permaneçam. Nós não temos intenção de tirar ninguém de nenhum estudo, nem de ir ao centro, pelo contrário, nós até desejamos que as pessoas, preferencialmente, participem dos centros espíritas, vão lá, inclusive para dar opinião, que o que está aprendendo aqui possa ser levado, né, que a pessoa doe energias lá. Mas se puder participar, nós agradecemos porque as vibrações de vocês, elas nos colocam numa situação de auxílio, né, de receber auxílio de vocês em termos espirituais nessa luta contra os processos obsessivos, contra essas vibrações pesadas, e para nos fortalecer no trabalho mesmo, entende? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem falar à vontade, mas espero que vocês entendam isso. Todos nós aqui fazemos parte de um grupo que trabalha, pelo menos nós somos convidados a trabalhar à noite, nós saímos para poder ajudar as pessoas, para auxiliar os espíritos encarnados e desencarnados, nessa luta, nesse momento que a Terra está passando, de muita dificuldade, em que os centros espíritas, os templos, não estão conseguindo auxiliar questões graves de doenças morais, processos obsessivos complexos, difíceis, que necessitam do auxílio da doutrina espírita, de médiuns, de doações de energia, tá bom? Então, estou à disposição para ouvir vossas opiniões, ver se vocês entenderem direitinho, e se entender por que a gente está fazendo esse trabalho. Ao mesmo tempo, é para a gente manter a ligação com os bons espíritos, e para a gente, é quase que um pedido, né, de ajuda, no sentido de vamos nos ajudar aí nessa luta contra as dificuldades espirituais. Alice, eu achei ótimo você pôr esses dois estudos. Eu não sei se eu vou conseguir participar dos dois, mas pelo menos de um eu vou participar. E achei ótima a ideia. Ó, vamos... Obrigado, dona Mariana. Vamos fazer outra coisa também, aqui. Vamos fazer um trabalho de auxílio espiritual, porque muitos aqui recebem vibrações pesadas durante o estudo, um processo que já explicamos, que é de médium mesmo, como se estivesse na reunião mediúnica, né? Alguns de nós recebem os espíritos necessitados e eles nos passam vibrações muito pesadas durante o dia, durante o estudo, eles estão sendo tratados, tá certo? Então, vocês estão vendo aí no ícone a dona Ana Paula Toledo Martins, vocês estão vendo a foto dela ali? Agora nós vamos fazer um Pai Nosso, e nós todos vamos pensar nas pessoas do grupo, vamos direcionar para a Ana Paula as nossas vibrações boas, porque ela está com muita dor de cabeça. Aí os espíritos falaram aqui que ela está fazendo um trabalho mediúnico, e seria feito como se fosse no próprio centro espírita, que ela, para auxiliar os espíritos necessitados, ela está sentindo as dores e o mal-estar que esses espíritos passam, porque eles, quando se aproximam, né, o médium é sensível, ele sente essas dores. Nós, vibrando por ela, orando por ela, a gente também ajuda esses espíritos e ajuda todos os outros que estão passando por algo semelhante. O nosso Pai Nosso, o tempo dele e os nossos pensamentos de carinho voltados para todos e para a Ana, vai nos auxiliar. Depois a gente continua a conversa. Vou fazer o Pai Nosso, tá bom? Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o seu nome por
todos os teus filhos e por toda a tua criação. Venha até nós o teu reino, Senhor, que deve ser conquistado com trabalho, com fervor, com a dedicação e com a oração aqui na terra. Que a tua vontade santa e sublime seja feita em todo o universo, na terra também, assim como ela é feita no céu. O pão nosso, do corpo e da alma, nos dá hoje. Nos dá também a condição de obtê-lo em termos espirituais, nos ligando aos bons espíritos. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, que são muitas, diante da tua lei, do mesmo modo que perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentações, que são os nossos próprios erros a perseverarem no nosso comportamento. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, Assim seja, Senhor. a gente deseja que a Ana Paula já tenha melhorado. Inclusive, isso chegue e penetre na casa dela, no ambiente que ela está. Nós temos passado por isso, muitos de nós, até sem perceber a quantidade de dificuldades, se vocês olharem, todos vocês que começaram a trabalhar pelo bem, começaram a buscar renovação, algumas coisas muito complexas aconteceram, bastante até, e problemas que não parece que nunca iam existir começam a aparecer. Basta trabalhar pelo bem, perseguições gratuitas, olhares de raiva e de ódio, desses irmãos que são, infelizmente, patrocinados pelos espíritos inferiores. Tá certo? Então, nós pedimos essa atenção nesses nossos estudos para a gente trabalhar pelo bem, tanto quanto possível se ligar a eles no mesmo dia, né, em termos de vibração, no auxílio ao bem. Nós fazemos parte de um grupo que já tinha se organizado para se encontrar antes de reencarnar, nesse processo de auxílio ao próximo, formando um tipo de centro espírita que, interessantemente, passa a existir com os trabalhos online. Então, nós fazemos parte do grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que nos auxilia, nos ajuda, ele e os bons espíritos ligados a ele, ligados ao Cristo, isso que é o mais importante. O que nós pedimos sempre aqui, isso precisa ficar bem claro, é uma luta forte contra o mal, de podermos levar essas informações para os nossos irmãos que necessitam, porque os bons espíritos têm trazido revelações muito importantes do nosso comportamento, do nosso cotidiano, e os espíritos inferiores insistem em esconder situações do comportamento que é considerado claro e normal na sociedade, que nós não podemos aceitar como verdadeiros adeptos do Cristo e da doutrina que ele nos enviou através dos bons espíritos. Sempre temos um caminho de conversa através do WhatsApp, de e-mail, quando for necessário, e fiquem à vontade, ninguém, de forma alguma, atrapalha. Nós, na verdade, nos foi dado o trabalho que nós temos para que a gente tenha tempo de fazer esses outros trabalhos em termos espirituais. Então, nós precisamos de nos ligar em termos de coerência ao bem. Na verdade, os bons espíritos têm nos chamado, nos convidado a fazer esse trabalho no nosso lar, aonde a gente estiver, como estudante, como trabalhador, de levar essa doutrina santa, de levar o Cristo aos corações necessitados. Os nossos estudos nos fortalecem, mas também eles pedem da gente as energias necessárias para o auxílio a esses irmãos desencarnados, que precisam tanto de ajuda, porque eles precisam reencarnar nos últimos momentos aqui na Terra, alguns deles, e se tiver uma vida de sacrifício, de devoção, eles vão conseguir superar as dificuldades e permanecer conosco. Muitos estão com medo, porque eles têm falhado ao longo de milhares de anos. Aí ele vai reencarnar de novo num dos momentos mais difíceis da humanidade, né?
onde o conhecimento, a tecnologia facilita tanta coisa e dificulta tanto o trabalho moral. Aquelas vilas menores, né, onde não tinha tantas relações assim com tanta gente diferente, era mais tranquilo. Hoje nós recebemos, através dessa sociedade, através das mídias, vibrações e pessoas de comportamentos esdrúxulos que afetam nossa alma e, de certa forma, nos tiram da realidade que nós gostaríamos de viver. Então, nós fazemos esse convite. Não há, em momento algum, por favor, nenhuma competição e nenhum desejo de que deixem o que vocês estão fazendo, principalmente se for presencial, tá? Na verdade, nós convidamos as pessoas a irem aos centros espíritas. Dentro dessas questões de vibrações, vocês lembram que nós fizemos um grupo espírita? Nós desfizemos o grupo, lembra? Vocês lembram disso? Desfizemos o grupo no WhatsApp e fizemos de novo? Nós vamos ter que fazer isso de novo. Você sabe por que acontece isso? Muitos irmãos que entram e saem, quando eles recebem a mensagem de convite, isso gera vibrações pesadas para a gente, porque o sentimento de culpa de não participar e uma certa raiva trazida pelos obsessores acaba dificultando nosso trabalho. Então, hoje, antes até de começar, um amigo espiritual falou assim: tudo que a gente puder evitar de vibração pesada facilita o nosso trabalho em favor dos necessitados, né? Então, já do pessoal que está aqui, que a gente pode colocar nesse grupo, que eu nem sei o nome do grupo que nós vamos dar para ele, vou chamar de grupo de estudo Chico Xavier. Tá? Posso colocar o nome de todos que estão aqui? Eu sim. Aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar também eu vou colocar lá no grupo essas questões, né? Que quem quiser entre em contato para a gente poder para ver os que não estão aqui hoje, né? Possam participar também, tá certo? Alguns aqui eu já sei que eu já estou colocando, né? Se alguém não quiser, não precisa ficar avexado, não. Então, eu já não vou com a cara desse estudo mesmo, para que eu vou continuar? O problema Ô, Thales, senhora. Eu, por causa da sede de aprender, já estou em outros grupos na quarta e na sexta lá do Sarai. Fica tranquilo. Então, acho chato ter que sair, porque já está na metade do livro, aí é desagradável, né? Mas assim que terminar um determinado estudo, eu vou, sim, com muito prazer. Adoro ouvir suas colocações. E o nosso grupo já está muito unido para a gente separar, né? Então, nem na quarta e na sexta eu não vou poder ir, mas estou com vocês sempre na sexta, no domingo. E podendo, eu vou entrar, tá bom? Claro. A senhora, mas assim, é muito bom você ter comentado. Realmente, nossa intenção, mas é sempre... Pode colocar o nome da senhora ou não? Pode. À medida do possível, eu vou entrar assim, porque lá na sexta, por exemplo, são 2 horários. De 6 às 7, de 7 às 8. Sim. E no sábado também. E na quarta, de 7 até às 8. Ok. Então tá bom. É porque a gente... Só para deixar a coisa mais enxuta, né? Todo mundo entendeu bem isso, né? Não tem problema, assim. Aí a gente coloca. Mas tá bom. Algum comentário, gente? Vocês queiram comentar? Algumas coisas que vocês queiram falar? Não? Então tá bom. Ninguém quer falar nada? A gente vai terminar o nosso estudo. Eu vou colocar o pessoal que está aqui. E hoje nós ficamos com menos coisas, mas não se preocupem, tá? Aí o que eu não tiver aqui, eu vou colocando com o tempo, tá bom? Mas eu vou colocar lá no grupo aí, quem quiser falar. Esse é o grupo, eu acho que o Wilson não participa, nem a Ana, que esse é o grupo chamado Grupo Espírita Chico Xavier. Vou colocar também, viu, Wilson? Pode ser?
Ô, Thales, pode sim, eu já estava digitando para você colocar a gente. A Ana não está online, mas ela que está aqui do meu lado. Tá, não tem problema. Mas E eu assim, tenho aqui, Thales, eu tenho um casal que mudou recentemente para Atibaia, hum, que a filha mora aqui, e eles são de Poço Fundo, pertinho de Alfenas, né? sim, São meus compadres. E eles são espíritas, depois que chegaram aqui, não estão frequentando. E estão muito interessados em participar, sabe? claro, Aí só eu podia mandar para apresentar vocês. claro, a senhora manda para mim e a gente Ah, pois já não. acrescenta, não tem o menor problema, Tá, tá, joia. certo? Vamos, então, Carlos, oi. porque tem muita aula gravada nesse grupo. Ele vai ficar ainda aí, né? Para a gente ter acesso a isso? Não, é porque todas elas estão gravadas no YouTube, né? Então, basta mandar o link que elas vão estar lá no YouTube, então não faz diferença. Todas Ah, elas tá. vão ficar. A gente mantém no YouTube, até porque, como eu estou dando aula EAD, eu preciso do YouTube para poder deixar minhas aulas lá. Então, não vai perder. Enquanto a gente tiver aí condições de pagar o YouTube lá, acho que não vai ter problema. Se você não pagar, também não precisa pagar, né? A aposta de qualquer então não tem jeito. Então, nós vamos ficar com esse YouTube aí. Não tem muito o que fazer. Tá certo? Tá. Os de hoje já estão. Hã? As de hoje mais cedo. As de hoje já estão lá. Então tá bom. Então vamos terminar nosso estudo. Ana Paula, você tem condições de fazer a prece final para a gente? Tenho sim. Por favor, faça. Gente, receba um beijo no coração. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Bem ligados nesse momento, pelas vibrações que nos unem, pelo mesmo propósito, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Sentimentos de gratidão, Mestre amado, por mais essa oportunidade. De gratidão às equipes espirituais pelo acolhimento, pela assistência, pela oportunidade do esclarecimento do estudo, por todo o amor com que nos envolvem, nos amparam, irmãos amados e queridos. Agradecemos, Senhor, pela união e por cada um presente nesse estudo. Que as bênçãos aqui recebidas possam envolver os nossos lares, os nossos familiares, que as vibrações compartilhadas sirvam de assistência às equipes espirituais no auxílio a tantos irmãos necessitados. Que os nossos corações duros permitam que as tuas palavras germinem, que os nossos pensamentos vigilantes nos conduzam a ações de amor e do bem. Agradecemos, Senhor, pela disposição de cada irmão no trabalho e na devoção. E pedimos assim as tuas bênçãos a todos que necessitam. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, a fraqueza e a dureza dos nossos corações. Perdoa as nossas falhas, mas que o teu amor nos fortaleça no caminho que Jesus trouxe à luz para que possamos seguir. Pedimos assim as tuas bênçãos por esta semana que se inicia. Agradecemos, Senhor, por mais essa semana que passou. Que teu amor se faça bem presente em nossos corações
que a tua luz possa ser vista por todos aqueles que de nós se aproximam. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Ana Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Muito bom. Boa noite, pessoal. Beijo no coração de todos. Tchau. Boa noite para todos.